Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comment. Sport e Comédia, tudo junto. Aí ele toca aqui pela ponta esquerda, Edinho bateu, que golaço! Golaço do Red Bull Bragantino! Elinho Olga, camisa número 11, ele dominou na entrada da... Boa noite, gente. Sport Comment na área, começando nesse domingão, dia 5 de novembro de 2023. Sem mais delongas, eu peço que se inscrevam no canal, deixe um like, ative o sininho e vamos juntos. Obrigados a vocês todos que são inscritos. Se você que chegou agora, gostou do canal e quiser me ajudar se inscrevendo, é dando like, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilha. Compartilhar é a alma do negócio. Vamos falar de Corinthians. Ei, Corinthians, não tem jeito mesmo, né? RB Bragantino 1, Corinthians 0. Corinthians não consegue ganhar, hein? Não consegue emplacar uma sequência de resultados. Time muito mal, taticamente. Eu diria que para esse trecho do vídeo, eu diria que é um arremedo de time. Um arremedo de time. Primeiro, Matias Rojas. O que você acha que você está fazendo aqui no Corinthians? Você não está jogando por quê? Algum motivo tem. O time do Corinthians não consegue agredir, não consegue chutar no gol. Foi dominado pelo RB Bragantino. O Corinthians até começou dando um chute com o Juliano. No mais, só deu Bragantino. O Bragantino dominou tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Ah, mas eles vão falar que o Corinthians melhorou no segundo tempo, que o Renato Augusto entrou, que o Corinthians foi outro, criou algumas oportunidades, melhorou muito pouco. O Bragantino sobrou. Se não fosse o Cássio, era para ser 2, 3 ou 4. O destaque vai para o Elinho, craque do jogo, golaço. Que golaço Elinho e São Paulo fez de fora da área. Então assim, o Corinthians é um time muito ruim, que dá sorte de ter o Cássio. Se não fosse o Cássio e os times que estão pior que o Corinthians estaria fatalmente já rebaixado, porque não tem grupo. Vocês, jogadores, não merecem vestir a camisa do Corinthians. Vocês não merecem. Tem que fazer uma limpa gigantesca. Não tem que ter dó de Fagner. Não tem que ter dó de Fábio Santos. Gil. Gil é o mais esforçado, mas não adianta mais. Com todo respeito, já deu, né? Juliano. Também não dá, gente. O Corinthians precisa realmente reformular. Começar do zero. E o Mano Menezes, para mim, não dá para ser treinador do Corinthians também. É um treinador que também, que é Pedro Henrique do Internacional, 33 anos. O que esse Pedro Henrique joga? Sinceramente. Mais um para vir para quê? Não dá, cara. É preferível você trazer o Roger Guedes de volta do que trazer o Pedro Henrique. Eu não traria. Acho que é um jogador que, para mim, não é a cara do Corinthians. A gente precisa buscar jogadores que venham para resolver o problema e não para atrapalhar, sinceramente, e não porque é amiguinho do treinador. Então, entende? O Corinthians vai precisar reformular mesmo, acabar o ano logo, porque senão, infelizmente, é Série B de novo. Jogadores sem compromisso, sem vontade, sem raça, sem alma. Vocês não merecem vestir a camisa do Corinthians. Vocês não merecem vestir a camisa do Corinthians. O único que tem vontade, que tem gana, é o Cássio. Se não fosse o Cássio, meu amigo, era um adeus tremendo. Porque eu vou te falar, o time realmente não consegue criar nada, não consegue impor. O Bragantino dominou. Esse Pedro Caixinha é um treinador sensacional. Caixinha, baita de um treinador português. Deu um nó tático no Mano Menezes. Fez o Bragantino jogar. Tanto que o Bragantino dominou mesmo. O Sacha, o Elinho, esse ponta esquerda do Bragantino, agora que eu não lembro o nome dele, também jogou muito, equatoriano, Mosqueira. O Corinthians era para ter perdido se não fosse o Cássio. O Borbas teve uma chance clara no segundo tempo.
Então assim, Corinthians realmente, vamos ser sinceros, Corinthians é maior do que todos os jogadores que estão lá. E parabéns, presidente Duílio Monteiro Alves, você é o maior culpado dessa situação. Técnicos em cima de técnicos, sem planejamento, sem gerente de futebol, porque o Alessandro não é gerente de futebol, não sabe planejar um time. E aí vocês vão dizer o quê? Vocês não têm culpa? Que vocês venderam, desmontaram o time na temporada? Não é desculpa. O Corinthians nunca teve planejamento na era renovação e transparência. E não vai ter, porque o candidato lá, o André Negão, desconhece que o Corinthians tem mundial, né? O André Negão, olha no site da FIFA, que aí você vai ver. Então assim, é um desrespeito total. Primeira coisa, renovação e transparência fora. Segunda, reformulação total. Não tem que ter dó de jogador, porque jogador só tá, vocês jogadores só estão no Corinthians para ganhar o de vocês. Nós torcedores, para vocês não significam nada. Então assim, é isso que eu tenho para dizer. E um time realmente lento, ou consegue dar um chute no gol perigoso, no gol do goleiro do Bragantino, do Cleiton. Então assim, mereceu perder. E parabéns ao RB Bragantino que jogou futebol e era para ter sido mais. Se o Bragantino força um pouquinho mais, o Bragantino cria. O time do Bragantino está disputando o título brasileiro, pode sim ser campeão brasileiro. Vou torcer pro Bragantino, porque é um time organizado, é bem estruturado, tem jogadores que correm. Esse Help, zagueiro equatoriano, joga muito. É o Eduardo Sacha, o Elinho. Então assim, é um time que dá lição, que serve de exemplo para o Corinthians. O Corinthians tem que seguir exemplo de Bragantino, de Fortaleza, de equipes estruturadas, entendeu? Porque não dá, cara. É todo ano essa bagunça, todo ano a casa da mãe Joana. Vai ficar assim até quando? Jogadores sem vontade, sem dedicação, jogadores mortos, preguiçosos, ganham dinheiro nas costas do clube, não corre, não tem vontade de pelo menos ir buscar um empate. Foi isso que a gente não viu, vocês não quiseram empatar. Vocês não foram para cima do Bragantino para pelo menos dar um chute no gol, para ameaçar o gol do Cleiton. Ah, mas o Renato Augusto deu um chute muito pouco. O Gil uma cabeçadinha lá, muito pouco. Não deu nada. O Bragantino sobrou. E parabéns ao Bragantino, que tem o Lucas Evangelista, que é um baita de um meia, que ninguém fala nada. Tem esse Elinho também, o Borbas. Tem jogadores muito bons mesmo. Time, o Eduardo Sacha, o Cleiton, goleiro. Então assim, é uma equipe muito bem organizada. Vou conversar com o Galvão Bueno. Que situação esse Corinthians, hein? Não consegue ganhar de ninguém, Galvão. Boa noite. Bem, amigos do Sport Comedy, começando aqui para falar do Corinthians que não ganha de ninguém, como você disse. É um time desorganizado taticamente, não consegue ter padrão. Mano Menezes perdido. Jogadores sem alma, sem vontade, sem gana de vestir a camisa do Corinthians. E é um time que realmente vai ter que passar por uma reformulação total. Acho que o Corinthians precisa rejuvenescer. O Corinthians lembra muito o Milan. Você lembra quando tinha Kaká, quando tinha Stan, quando tinha Nesta? O Corinthians vai pela mesma história. Então, ou reformula, ou vai ser difícil. Haja coração mais um ano. 2023 foi demais para o torcedor corintiano que passou raiva e está passando até hoje. O Bragantino poderia ter feito até um pouco mais. Se força um pouco. Realmente, se não fosse o Cássio, era para ser 2, 3, 4. O time do Corinthians é muito ruim, amigo. Haja coração. Pior Corinthians da história, junto com aquele de 2007. Já vimos um time como o de 2018, que pelo menos lutava. Mas esse time do Corinthians de hoje é um time cansado, fraco, sem vontade, mal preparado fisicamente e que realmente não faz a alegria do torcedor porque não tem vontade. Parece que não jogam por jogar. Jogam porque não tem vontade, porque não tem dedicação, porque não tem garra. Olha só como o Corinthians é mal planejado. 5 ou 6 treinadores, eu não sei quanto, durante uma temporada. Um presidente que não sabe organizar o clube e que precisa pedir realmente para outra presidenta qual treinador ele iria contratar, como foi no caso do Vanderlei. Mandou o Luxemburgo embora na véspera do jogo contra o Fortaleza. E aí, o Corinthians é mal organizado taticamente e eliminado pelo grande Fortaleza. E aí vocês, torcedores do Corinthians, estão satisfeitos com esse ano? Não. Então 2023 tem que acabar logo.
para que 2024 venha e seja melhor. E o Corinthians precisa, haja coração, de uma reformulação. Porque senão vai ser outro ano, outro vexame. E o Corinthians é muito grande. Haja coração, fora renovação, fora transparência. Porque de renovação e transparência não tem nada, amigo. Haja coração. As dívidas só aumentam. O Corinthians passa pelo seu pior momento, não tem dinheiro para nada. Não se organiza, não tem time. Briga na tabela para não cair. Enquanto o Palmeiras, Flamengo, só faz rir. Rir da cara de vocês, torcedores corintianos, que realmente acreditavam que o Corinthians pelo menos poderia estar brigando por estar na Libertadores. Seria isso, mas o Corinthians briga para não cair. Uma vergonha. Parabéns, Duílio Monteiro Alves. Haja coração, você é o principal responsável dessa situação. E vocês ainda querem ficar no poder? Vocês já fizeram o que tinham que fazer, afundando o Corinthians, e agora querem ficar mais. Para quê? Se vocês amam o Corinthians, peçam para sair. Pelo amor de Deus. E aí, Augusto Melo, assuma o clube. Banca. Haja coração, amigo. Pega no colo. Joga no peito e manda pro gol. Porque o Corinthians é muito grande e precisa voltar a ganhar título. Haja coração. Haja coração e haja incompetência por parte do time, por parte dos dirigentes, por parte do Mano Menezes, que para mim não dá para ser o treinador, que não consegue realmente mexer, não consegue organizar, não tem peças também, né? Mas ele também já está ultrapassado. Não dá. Por que não vai atrás do Pedro Caixinha? E ainda essa diretoria, o seu Duílio fez questão de saber, de colocar um contrato até o final do ano que vem. Pelo amor de Deus, com esse treinador Mano Menezes, uma multa altíssima. Querem destruir o Corinthians mesmo, né? De propósito que vocês fazem isso, né? Tem que ser o Pedro Caixinha, Augusto Melo. Pedro Caixinha tem que ser o treinador do Corinthians. Ele é um treinador que tem uma base, que sabe mexer, que sabe organizar, que não vai contratar jogador por amizade, que é uma vergonha isso. Então, assim, não dá. O Corinthians precisa se estruturar tanto fora quanto dentro de campo. Ô Galvão, você acredita que o Pedro Caixinha daria um treinador certo pro Corinthians? Ele daria certo como técnico do Corinthians? Ou você é a favor da permanência do Mano? Tem que ver o que o presidente pode pensar. O próximo presidente do Corinthians, se o Augusto Melo ganhar. Eu acredito que o Corinthians deveria ir atrás desse treinador, o Pedro Caixinha, porque é um grande treinador, está levando o Bragantino com sobras. Para mim, o Bragantino briga para ser campeão brasileiro e acredito que possa realmente. Tem só um ponto a diferença. Ele poderia sim ser treinador do Corinthians, porque o Mano Menezes realmente aparenta não ter condição fisicamente de continuar nesse trabalho, a não ser que o Corinthians se reestruture e que traga jogadores que tenha conteúdo. Aí realmente, se ele não conseguir, o problema vai ser ele. Mas eu acho que ele deve continuar. O problema é a diretoria querer que ele continue. Agora o Pedro Caixinha, com certeza, seria um nome ideal para subir o Corinthians. Haja coração. Com certeza. E os jogadores do Corinthians, a gente vai dizer o que para eles? O ano que vem tem limpa. Limpa, 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 limpa. Tchau, tchau, tchau. Vaza. Vocês não sabem aproveitar. Vocês estão com CT bom. Vocês têm estádio bom. Vocês têm campo bom. Vocês têm de tudo. E vocês dão valor nisso? Não dão. Então o que vocês têm que fazer? Sempre a vida de vocês. O Corinthians é maior do que todos vocês. Tá bom? Gente, parabéns ao Bragantino, né? Que se Deus quiser, torço para que seja campeão brasileiro. Comenta aí o destaque, o craque, Elinho. Ô Galvão, para terminar, o que você vê do time do Bragantino? Você acha que o time do Bragantino é hoje um time que pode ameaçar o Botafogo? Haja coração, para mim pode ameaçar e pode sim brigar pelo título. Que joga o Elinho, que golaço, eu vou narrar. Olha o gol, olha o gol. Gol! É do Bragantino. Elinho, um golaço sem chance pro Cássio. Haja coração. Tô torcendo pra você, vai RB. Tamo junto. Tamo junto. Deixa um like, compartilha e comenta. E se inscreve aí. E comenta aí no vídeo. Um abraço.